R$ 47. Esse é o saldo médio que sobra na conta corrente de um brasileiro adulto no final do mês, segundo dados do Banco Central publicados em 2024. Se você tem mais que isso agora mesmo, você já faz parte de uma minoria que a mídia financeira nunca vai te mostrar, porque mostrar isso não vende nenhum produto. Sabe o que a mídia financeira te mostra o tempo inteiro? Carteiras de ações que dobraram em 12 meses, FIIs com dividendos que cobrem o aluguel, operações de opções que viraram patrimônio de aposentadoria. Você vê esses conteúdos e faz a comparação natural. Olha para sua conta com R$ 2.000 de saldo e pensa que está atrasado, que todo mundo ao redor entendeu alguma coisa que você não entendeu, que o problema é você. O problema não é você. O problema é o recorte. Você está sendo comparado com o topo o tempo inteiro e nunca com a base. E quando eu te mostrar onde a base realmente está, a sua percepção de onde você se encontra vai mudar completamente. Tenho 7 sinais para te mostrar hoje, sinais concretos com números reais de fontes identificadas que indicam que você está numa posição financeira bem à frente da maioria dos brasileiros. Não é motivação barata, não é autoajuda com música de fundo, é dado de IBGE, Banco Central, Anbima e CNC. Alguns desses sinais vão parecer absurdamente simples, esse é exatamente o ponto. Antes de começar, preciso instalar uma imagem na sua cabeça, porque vou voltar a ela várias vezes. Pensa numa régua que começa no 0 e vai até 100. A mídia financeira só te mostra o trecho entre 80 e 100. O que acontece entre 0 e 50 fica sistematicamente fora do frame, e como você nunca vê esse intervalo, você nunca sabe onde está de verdade, você se compara com os 80 e acha que está na metade. Na verdade, pode estar no 65 e não saber por que o referencial que te deram está errado desde o começo. Construir uma calculadora gratuita de aposentadoria antecipada, porque a maioria das que existem online está matematicamente equivocada. Ela usa a lógica da BlackRock e da Vanguard para expor os pontos fracos do seu plano. Peço só o e-mail para enviar o relatório, não armazeno nenhum dado financeiro seu. O link está na descrição. Agora um número antes do primeiro sinal. A Anbima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, publica todo ano o relatório Raio-X do investidor brasileiro. Em 2024, apenas 29% dos brasileiros adultos declararam ter algum tipo de investimento além da poupança. Isso significa que 7 em cada 10 brasileiros não têm nenhum recurso financeiro rendendo fora de uma caderneta com retorno real negativo na maior parte dos anos. 7 em cada 10. Guarda esse número porque ele volta agora. Sinal número 1. Você tem qualquer valor investido fora da poupança. Não precisa ser muito. Pode ser R$ 300 no Tesouro Selic. Pode ser uma cota de fundo de renda fixa. Pode ser R$ 2.000 num CDB de banco digital que paga 100% do CDI. Qualquer coisa que não seja a caderneta de poupança com seus 2% anuais abaixo da inflação. Se você tem isso, você está entre os 29% de cima na distribuição de investidores do país. O número inteiro precisa ser dito, porque no abstrato ele perde o impacto. O Brasil tem aproximadamente 162 milhões de adultos. 29% disso são 47 milhões de pessoas com algum investimento além da poupança. O que significa que 115 milhões de adultos brasileiros não têm nada rendendo fora de uma caderneta com retorno historicamente abaixo da inflação. Se você tem um único real investido além da poupança, você está à frente de 115 milhões de compatriotas. Não é arrogância, é aritmética. E aqui o mercado financeiro tem interesse direto em não te contar essa história. Porque se você soubesse que já passou do ponto onde a maioria parou, você ficaria satisfeito demais com o que tem. Satisfeito, não compra produto. Insatisfeito, comparando-se constantemente com portfólios que nunca representam a realidade da maioria. Compra curso, assina plataforma de análise, contrata gestora, vira cliente recorrente. A ignorância sobre onde você está na régua é lucrativa. A mídia financeira tem incentivo estrutural para manter esse ponto cego. Sinal número 2. Você não está preso no rotativo do cartão de crédito. A Confederação Nacional do Comércio, a CNC,
BNC publica mensalmente a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor brasileiro. Em setembro de 2024, 78,8% das famílias brasileiras declararam ter alguma dívida. Dentro desse grupo, 49% apontaram o cartão de crédito como o principal instrumento de dívida. Quase metade de todas as famílias endividadas do Brasil carregando dívida de cartão. O detalhe que transforma esse dado de estatística em catástrofe é a taxa. O juro médio do rotativo do cartão de crédito no Brasil chegou a 201,3% ao ano em agosto de 2024, segundo o Banco Central. Isso não é erro de digitação, é 200% ao ano. Uma dívida de R$1.000 no rotativo vira R$ 2.980 em 12 meses se você pagar só o mínimo. O sistema financeiro brasileiro criou o instrumento de destruição de patrimônio mais eficiente do mundo e colocou ele na carteira de quase metade das famílias do país. Se você não está no rotativo, você está fora do mecanismo de transferência involuntária de renda para os bancos que devora a renda de milhões de famílias todo mês. Não é vitória pequena, é a fundação sobre a qual qualquer construção de patrimônio precisa existir, e essa fundação ainda não foi erguida por uma fatia enorme do país. Sinal número 3. Você tem alguma reserva de emergência, mesmo que incompleta. Pode ser 2 meses de despesas guardados, pode ser 1 mês. O ponto é ter alguma camada de proteção que impede que um imprevisto vire espiral de dívida. Uma pesquisa do SPC Brasil de 2023 mostrou que 62% dos brasileiros não conseguem cobrir uma despesa inesperada de R$1.000 sem recorrer a crédito. 62%. R$1.000 de imprevisto já é um evento desestabilizador para a maioria das famílias brasileiras. Pensa no que isso significa na prática: pneu furado que custa R$800, consulta médica fora do plano que custa R$700, problema na fiação elétrica do apartamento que custa R$1.200. Para 62% dos brasileiros, qualquer um desses eventos abre uma sequência. Pega dinheiro emprestado a juro alto, paga o mínimo do cartão, o saldo cresce. O juro do próximo mês é maior, a margem de sobra do salário fica menor, o próximo imprevisto chega com menos espaço para ser absorvido, é uma espiral sem freio de emergência. Se você tem uma reserva que absorve esses eventos sem virar dívida, você saiu da espiral antes de entrar nela, e isso matematicamente é a diferença entre construir patrimônio ao longo dos anos e simplesmente correr no lugar sem sair do ponto. Quero mostrar agora um comparativo de números, porque esse é o tipo de argumento que precisa ser visto lado a lado para ter peso real. Vou manter a taxa constante em 6% ao ano, que é um retorno conservador para a renda fixa no Brasil no patamar atual do CDI, e vou mudar apenas o valor do aporte mensal. Com R$500 por mês investidos por 20 anos a essa taxa, você acumula aproximadamente R$231 mil. Com R$1.000 por mês no mesmo prazo, R$462 mil. Com R$2.000 por mês, R$924 mil. A taxa não mudou, o tempo não mudou. O único elemento que variou foi o aporte. E a diferença entre R$500 e R$2.000 de aporte não produziu 4 vezes o resultado de forma linear. Produziu muito mais do que 4 vezes, porque os juros compostos trabalharam em cima de uma base maior por 2 décadas inteiras. O composto amplifica qualquer diferença no aporte de forma que o tempo torna cada vez mais dramática. O ponto aqui não é te pressionar a aportar mais agora, é mostrar que quem está numa posição que permite qualquer aporte regular está dentro de uma dinâmica que 46% dos brasileiros não tem como acessar. Segundo pesquisa do Datafolha de 2023, 46% dos brasileiros terminam o mês sem conseguir guardar absolutamente nada, zero de margem. A equação do aporte nem começa para quase metade do país. Se você está guardando algo, mesmo R$200 por mês, você saiu da zona onde a equação nem começa. Você está na zona onde ela já roda. E isso vale mais do que qualquer número que aparece no extrato agora. Apresento você ao Marcos. Ele tem 46 anos, trabalha como supervisor de logística numa empresa de transportes em São Paulo. Ganha R$8.400 por mês. Tem um apartamento financiado, um carro quitado e exatamente R$26 mil investidos entre Tesouro Direto e um fundo de renda fixa do banco onde tem conta há 15 anos. Todo mês ele olha o extrato e fica frustrado.
Os criadores de conteúdo de finanças que ele acompanha falam de carteiras de 300, 400, 500 mil reais. A dele tem 26 mil. A conta fecha no mês, mas não sobra muito. Ele acha que está atrasado. Vai voltar pro Marcos no final desse vídeo com os números reais de onde ele está na régua. Sinal número 4. Você tem algum tipo de previdência complementar ou faz aportes regulares com seu objetivo específico de aposentadoria? Pode ser um PGBL, um VGBL, um Tesouro Selic que você chama mentalmente de reserva de longo prazo, ou simplesmente uma parte do seu investimento mensal que você não toca porque é para o futuro. Se você tem qualquer camada intencional de acumulação pensando em aposentadoria, você está num grupo ainda menor do que os 29% do primeiro sinal. A Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, publicou em 2023 que o Brasil tinha aproximadamente 13 milhões de contratos ativos de previdência privada entre PGBL e VGBL. Em um país de 214 milhões de habitantes, isso representa menos de 6% da população com alguma estrutura formal de previdência complementar, menos de 6%. O INSS é o plano de aposentadoria de quase todo o mundo. E o teto do INSS em 2025 era de R$ 7.686 por mês. Se a sua renda atual está acima disso, o INSS sozinho já representa uma redução brutal no seu padrão de vida quando você parar de trabalhar. O dado que ninguém coloca na mesma frase é este. Segundo a ABRAP, a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, o déficit previdenciário projetado para os brasileiros que não têm previdência complementar e dependem exclusivamente do INSS é de trilhões de reais em valor presente. Isso não é abstrato, é a diferença entre a renda que as pessoas têm hoje e a renda que terão ao se aposentar, somada ao longo de toda a população. A maior parte da população vai chegar na aposentadoria com uma fração da renda que tinha em atividade e sem nenhum sistema complementar para fechar essa diferença. Se você tem alguma camada de acumulação com foco em aposentadoria, você está preparando uma estrutura que menos de 6 em cada 100 brasileiros construíram formalmente. Sinal número 5. Você sabe o que é CDI, Tesouro Direto e Taxa Selic, e entende minimamente como esses conceitos afetam o seu dinheiro? Parece simples. Não é. A B3, a Bolsa de Valores Brasileira, divulgou no seu relatório de perfil do investidor de 2024 que o Brasil tinha 5 milhões e 800 mil investidores, pessoa física cadastrados na Bolsa. 5,8 milhões em um país de 214 milhões de habitantes. Isso é 2,7% da população total. Menos de 3 em cada 100 brasileiros chegaram ao ponto de abrir uma conta em corretora e fazer qualquer tipo de operação no mercado de capitais. A educação financeira no Brasil é estruturalmente precária. O país só incluiu educação financeira como tema transversal na Base Nacional Comum Curricular em 2017. E a implementação nas escolas ainda é irregular e desigual. Isso significa que gerações inteiras chegaram à vida adulta sem nunca ter aprendido formalmente o que é juros compostos, como funciona o imposto de renda sobre investimentos, ou qual a diferença entre renda fixa e renda variável. Não é falha de caráter, é falha de sistema. Se você sabe o que é CDI e consegue calcular minimamente se um investimento está batendo ou perdendo para a inflação, você tem uma competência que a maioria da população adulta brasileira não possui, não por preguiça, por falta de acesso. Esse conhecimento nunca chegou até elas da mesma forma que chegou até você. Sinal número 6. Você tem renda formal acima de R$ 2.000 por mês. Preciso colocar os números reais aqui, porque a maioria das pessoas não sabe onde está na distribuição de renda do Brasil. O IBGE, no PNAD contínuo de 2023, mostrou que a renda média do trabalho principal do brasileiro é de R$ 2.960 por mês, mas média engana quando há concentração no topo. A mediana, o ponto onde exatamente metade das pessoas ganha mais e a outra metade ganha menos, é substancialmente menor porque os salários altos no extremo superior puxam a média para cima de forma desproporcional.
50% dos trabalhadores brasileiros com vínculo formal ganham até R$ 2.000 por mês, segundo os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Se você ganha acima disso, você está na metade superior da distribuição de renda do trabalho no Brasil. Não é o topo, não é classe alta, é literalmente a linha que divide o país ao meio, e a maioria das pessoas que se identificam como classe média não sabe que já cruzaram esse ponto há anos. Tem um dado ainda mais revelador dentro dessa distribuição. Segundo o IBGE, apenas 10% dos brasileiros têm renda mensal acima de R$ 6.920. 10%. Se você ganha mais que isso, você está no 10º percentil superior de renda do país inteiro. Não no topo absoluto, mas bem acima de 90% das pessoas que acordam todo dia no mesmo país que você. Agora preciso parar aqui e te fazer a pergunta que esse vídeo inteiro está construindo. Você acha que o problema é que você investe pouco? Essa é a narrativa que a mídia financeira instalou na sua cabeça. Você está olhando para o número na sua conta e concluindo que está atrasado, que o seu valor investido é pequeno demais para fazer diferença, que deveria estar mais à frente nessa altura da vida. O problema real não é o valor que você investe, o problema real é o parâmetro que você usa para se comparar, e esse parâmetro foi deliberadamente escolhido pelo mercado financeiro para te manter insatisfeito, porque insatisfeito você procura o próximo produto, o próximo curso, a próxima estratégia. Satisfeito você continua no mesmo índice passivo e não gera receita para ninguém. Deixa eu provar com dados. A Ambima mostrou que apenas 29% dos brasileiros investem além da poupança. A B3 mostrou que menos de 3% tem conta em corretora. O IBGE mostrou que 50% do país ganha menos de R$ 2.000. O SPC mostrou que 62% não tem como cobrir um imprevisto de R$ 1.000. Se você tem investimento além da poupança, não está no rotativo, tem alguma reserva e ganha acima da mediana, você já passou de 4 filtros que a maioria da população adulta brasileira não passou, e você chegou até aqui achando que está atrasado porque comparou o mês 38 do seu percurso com o ano 19 de quem aparece no seu feed. A mídia financeira não tem interesse em te mostrar essa conta. Existe um mercado inteiro construído em cima da sua sensação de insuficiência, produtos de gestão ativa que cobram 1% ao ano acima do índice e entregam resultado abaixo dele na maioria dos casos. Segundo o Speva Brasil, que compara fundos ativos com benchmarks passivos a cada 6 meses. Consultorias que vendem complexidade, onde um fundo de índice com 0,03% de taxa de administração faria o mesmo trabalho. Newsletters de análise que criam urgência, onde a estratégia correta é não fazer nada. Toda essa estrutura depende de você não saber onde está na régua. Marcos estava exatamente nessa armadilha. R$ 8.400 de renda. 26 mil investidos, sem dívida de rotativo, com reserva de emergência equivalente a 2 meses de despesas, sem previdência complementar formal, mas com uma aplicação que não toca. Ele passou 6 dos 7 filtros sem saber e continuou achando que estava atrasado porque o único parâmetro que alguém colocou na frente dele foi o portfólio do influenciador com R$ 400 mil e cara de quem descobriu o segredo do universo financeiro. O custo do parâmetro errado não é emocional, é calculável, porque quem usa o parâmetro errado eventualmente abandona a estratégia certa, não suporta a comparação, olha para o fundo de índice que está crescendo devagar e decide que precisa de algo mais rápido. Migra para ativos de risco maior sem entender o risco, perde parte do que construiu e aí sim fica atrasado não porque estava atrasado antes, mas porque o parâmetro errado gerou a decisão errada no momento errado. A Dalbar, firma americana de pesquisa financeira comportamental que acompanha o comportamento real de investidores desde 1994, calcula anualmente o que eles chamam de Behavioral Gap, o intervalo entre o retorno que o mercado entregou e o retorno que o investidor médio capturou depois das suas decisões de compra e venda. Nos 20 anos encerrados em 2023, o índice americano S&P 500 entregou 10,2% ao ano. O investidor médio em fundos de ações capturou 6,8%. A diferença de 3,4 pontos percentuais não é taxa, é comportamento, é o custo de usar o parâmetro errado, sentir que está atrasado, tomar a decisão de mudar na hora em que o mercado cai e comprar de volta depois que já subiu.
3,4% de diferença por ano pode parecer gerenciável, não é. R$ 200 mil a 10,2% por 20 anos se tornam R$ 1.340.000. A 6,8%, R$ 707 mil. O parâmetro errado custou R$ 633 mil numa única conta. Não foi o mercado, foi a decisão gerada pelo parâmetro errado. O sinal número 7 e os 3 passos práticos ficam no próximo bloco, mas antes de chegar lá, quero que você segure uma pergunta. Se você soubesse hoje que está em melhor posição do que 70% dos brasileiros adultos em termos de estrutura financeira, qual decisão você tomaria de forma diferente na próxima vez que sentisse vontade de mudar tudo porque o resultado parece lento demais? Fica com essa pergunta. A resposta chega com os dados do próximo bloco. Sinal número 7. Você tem espaço mental para pensar no futuro? Esse pode soar como o menos objetivo dos 7 sinais. Não é. Existe uma pesquisa de 2 economistas do MIT e Princeton, Sendhil Mullainathan e Eldar Shafir, publicada em 2013 no livro Escassez, que mudou a forma como pesquisadores entendem pobreza e tomada de decisão financeira. A tese central é esta: quando uma pessoa está em modo de sobrevivência real, sem saber como vai pagar o aluguel do próximo mês, sem margem para um imprevisto, sem estabilidade mínima de renda, o cérebro literalmente não tem capacidade cognitiva disponível para pensar no longo prazo. Não é preguiça, não é falta de disciplina, é o efeito mensurável da escassez no funcionamento do córtex pré-frontal, a região responsável pelo planejamento e pelo controle de impulsos. Os pesquisadores mediram esse efeito de formas concretas. Agricultores indianos submetidos a testes cognitivos antes da colheita, quando o dinheiro era escasso, apresentaram um desempenho equivalente a uma perda de 13 pontos de QI em relação ao desempenho deles mesmos depois da colheita, quando a situação financeira estava estabilizada. Não eram pessoas diferentes, era o mesmo cérebro operando em condições diferentes de escassez. O custo cognitivo da pobreza é real, mensurável e severo. O que isso tem a ver com você se você está assistindo esse vídeo, lendo sobre parâmetros de comparação, pensando em ajustar sua estratégia de investimento? Você está operando fora do modo de sobrevivência. Você tem espaço mental para o longo prazo. Essa capacidade de pensar em aposentadoria, de avaliar taxas de fundos, de planejar aportes futuros, não é universal. Para uma fatia significativa da população, o horizonte de planejamento é a semana, não a década. Não por escolha, por arquitetura cognitiva moldada pela escassez imediata. Se você consegue pensar em onde vai estar financeiramente daqui a 15 anos, você tem um ativo cognitivo que dinheiro nenhum compra diretamente. É o resultado de estar acima do limiar onde o planejamento se torna possível, e cruzar esse limiar é o 7º sinal. Agora vou te mostrar o que o antidiagnóstico do bloco anterior significa em termos práticos. Você não está atrasado porque investe pouco. Você está usando o parâmetro errado para avaliar onde está. E trocar o parâmetro não exige nenhum aporte a mais, nenhuma mudança de estratégia, nenhuma conta nova. Exige uma recalibração de referência. Aqui estão os 3 passos para fazer isso com atrito mínimo. Primeiro passo: calcule seu percentil de renda real no Brasil, essa semana, não quando der. O IBGE disponibiliza a calculadora do cidadão no site do Banco Central, e o próprio portal do IBGE tem ferramentas de consulta de distribuição de renda pelo PNAD. Você digita sua renda mensal bruta, e o sistema te diz onde você está na distribuição nacional. Esse exercício leva menos de 5 minutos e entrega um número que vai mudar definitivamente o parâmetro de comparação que você usa. A maioria das pessoas que faz isso pela primeira vez fica em silêncio por alguns segundos quando vê o resultado, porque descobrem que estão no topo de um grupo que nunca foi mostrado a elas. Segundo passo: audite as taxas dos seus investimentos hoje, não no fim de semana. Abra cada aplicativo ou conta de investimento que você tem. Procure o campo taxa de administração ou taxa de gestão de cada produto em que está alocado. Se qualquer número estiver acima de 0,5% ao ano para a renda fixa ou acima de 1% para renda variável passiva, verifique se existe um produto equivalente de índice com taxa menor dentro da mesma plataforma.
Na maioria dos casos existe. Trocar um fundo ativo que cobra 1,2% por um ETF ou fundo de índice que cobra 0,2% não muda a sua estratégia, muda quanto do rendimento chega até você. Em 20 anos, sobre R$100 mil, essa diferença de 1% ao ano representa aproximadamente R$120 mil a menos no seu bolso. Não é drama, é uma linha no formulário de troca de fundo que ninguém foi te dizer para alterar. Terceiro passo, automatize o próximo aumento de aporte antes que a renda chegue. Se você tem qualquer previsão de aumento de renda nos próximos 6 meses, seja reajuste salarial, bônus, rescisão de um financiamento, queda de uma parcela, tome a decisão agora de redirecionar 50% desse valor para investimento no dia em que ele entrar. Não quando você lembrar, no dia. Crie um lembrete de calendário com a data provável, o valor estimado e o percentual que vai para investimento. A pesquisa comportamental de Richard Thaler, Nobel de Economia de 2017, mostra de forma consistente que a decisão tomada com antecedência, antes do dinheiro existir concretamente na mão, tem taxa de execução muito maior do que a decisão tomada no momento em que o dinheiro está disponível. Seu cérebro de agora toma decisões melhores para o seu futuro do que seu cérebro vai tomar quando estiver segurando o dinheiro e ao lado de uma opção de gasto imediato. Automatize hoje para não precisar ter força de vontade depois. Agora vou fechar o ciclo do Marcos. Ele tem 46 anos, ganha R$ 8.400 por mês, tem R$26 mil investidos, sem dívida de rotativo, com reserva de emergência de 2 meses, sem previdência formal, mas com aplicação intocada. Ele achava que estava atrasado porque o único parâmetro que alguém colocou na frente dele foi o portfólio do influenciador de finanças. Eis o que os dados mostram sobre a posição real do Marcos. Renda de R$ 8.400 posiciona ele nos 10% de maior renda do Brasil, segundo os dados do IBGE. Ele tem investimento além da poupança, está fora do rotativo, tem reserva, sabe o que é CDI e Tesouro Direto. Passou 6 dos 7 sinais desse vídeo e estava prestes a abandonar a estratégia certa por ter usado o parâmetro errado. Mas o número que realmente muda tudo para o Marcos é esse. Ele tem 19 anos até os 65, R$26 mil a 6% ao ano de retorno conservador, sem acrescentar mais nada. Se tornam R$74 mil em 19 anos. Se ele mantiver apenas R$500 por mês de aporte nos próximos 19 anos, a mesma taxa de 6%, esse aporte adicional produz mais R$198 mil. Total projetado, sem mudança dramática de vida, apenas continuando o que já faz, acima de R$270 mil. Com o INSS somado, uma aposentadoria funcional está dentro do alcance. E se ele usar os 3 passos desta semana, auditar as taxas, recalibrar o parâmetro e automatizar 50% do próximo reajuste salarial, esse número sobe mais, não por mágica, por continuidade com taxas menores sobre uma base que já está rodando. A última coisa que quero que você entenda sobre esses 7 sinais é o custo de não recalibrar o parâmetro agora. Não é emocional, é temporal. E o tempo em investimentos tem uma assimetria que a maioria dos vídeos de finanças nunca mostra com clareza. R$1 investido hoje, com 20 anos pela frente a 6%, se torna R$ 3,20. R$1 investido daqui a 5 anos, com 15 anos restantes, se torna R$ 2,39. A diferença não é 5 anos, é 81 centavos por real em retorno final, multiplicada por cada real que você tem hoje, esperando o momento certo de começar de verdade. Cada mês que você passa usando o parâmetro errado é um mês em que existe a probabilidade de tomar a decisão errada, mudar o fundo porque o resultado parece lento, migrar para algo mais arriscado porque a comparação parece desfavorável, pausar o aporte porque a sensação é de que não está adiantando. Essas decisões não custam o mês em que são tomadas, custam as décadas de composição que aquele dinheiro deixa de ter. O custo real é invisível na hora e só fica visível 30 anos depois, quando o extrato não chegou onde poderia ter chegado. Você não estava atrasado, você estava com o mapa errado. Os 7 sinais desse vídeo não foram construídos para te fazer sentir bem consigo mesmo e parar por aí. Foram construídos para te dar o mapa certo, porque quem sabe onde está na régua toma decisões baseadas na realidade. E decisões baseadas na realidade produzem resultados que decisões baseadas em parâmetros fabricados pelo mercado financeiro nunca vão produzir.
Se esse vídeo mudou de alguma forma como você enxerga sua posição financeira, se inscreve no canal. Não é pro algoritmo, é porque esse tipo de análise, com dados reais, fontes identificadas e sem produto sendo vendido no meio, só chega pra quem se inscreve. O YouTube não mostra esse conteúdo pra quem não é inscrito com a mesma frequência, e toda semana tem uma análise nova com essa mesma abordagem. O botão está aí. O investimento de 2 segundos agora vale os próximos meses de informação que chega direto. O dinheiro que você tem agora carregando o parâmetro certo rende mais do que o dinheiro que você vai ter depois carregando o parâmetro errado. A régua estava sempre lá. Agora você sabe onde está, né?